Atos, capítulo 1. Eu fiz o primeiro livro, ó Teófilo, sobre todas as coisas que Jesus começou, tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que ele foi recebido acima, depois de pelo Espírito Santo ter dado mandamentos aos apóstolos que tinha escolhido, aos quais também, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo com muitas evidências, sendo visto por eles durante 40 dias, e falando-lhes das coisas relativas ao reino de Deus. E, reunindo-os, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Então aqueles que tinham se reunido lhe perguntaram, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai pôs em sua própria autoridade. Mas vós recebereis poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até ao último lugar da terra. E tendo ele dito estas coisas, enquanto eles o viam, ele foi levantado acima, e uma nuvem o tirou dos olhos deles. E enquanto eles estavam com os olhos fixos ao céu, depois dele ter ido, eis que 2 homens de roupas brancas se puseram junto a eles, os quais também disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que foi tomado de vós acima ao céu, assim virá, da maneira como vistes ir ao céu. Então eles voltaram a Jerusalém do monte que se chama das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém à distância de um caminho de sábado. E ao entrarem, subiram ao cômodo superior, onde ficaram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas irmão de Tiago. Todos estes perseveravam concordando em orações e petições, com as mulheres, com Maria mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E em algum daqueles dias, havendo uma multidão reunida de cerca de 120 pessoas, Pedro se levantou no meio dos discípulos e disse, Homens irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo, por meio da boca de Davi, predisse quanto a Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele foi contado conosco, e obteve uma porção neste ministério. Este, pois, adquiriu um campo por meio do pagamento da maldade, e tendo caído de cabeça para baixo, partiu-se ao meio, e todos os seus órgãos internos caíram para fora. E isso foi conhecido por todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que aquele campo se chama em sua própria língua Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, sua habitação se faça deserta, e não haja quem nela habite, e outro tome seu trabalho de supervisão. Portanto é necessário, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus entrava e saía conosco, começando desde o batismo de João, até o dia em que diante de nós ele foi recebido acima, se faça um destes testemunha conosco de sua ressurreição. E apresentaram 2, a José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e a Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra a qual destes 2 tu tens escolhido, para que ele tome parte deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir a seu próprio lugar. E lançaram-lhes as sortes, e caiu a sorte sobre Matias. E ele passou a ser contado junto com os 11 apóstolos.